Nessa e nas próximas aulas, nós vamos finalmente explorar aqui de forma mais precisa a ideia de espectro de frequências, né? Porque agora nós sabemos calcular a série de Fourier de tempo discreto e nós vamos utilizá-la como uma forma quantitativa de dizer qual é o espectro, né? Ou seja, de determinar qual é a intensidade de cada frequência. E para fazer isso, nós vamos definir a série de Fourier de tempo discreto compacta, tá? Uma pequena modificação com relação ao que nós já fizemos até agora. Com essa pequena modificação, nós vamos definir e apresentar o espectro de um sinal, tá? Vamos determinar a resolução da série de Fourier de tempo discreto e, consequentemente, a resolução do nosso espectro. E vamos discutir as noções de domínio do tempo e domínio da frequência, né? Qual a diferença, né, a vantagem ou desvantagem de trabalhar com um ou trabalhar com outro. A série Fourier de tempo discreto compacta, ela nada mais é do que empregar uma propriedade de funções trigonométricas que nós até já vimos nas aulas de funções trigonométricas. Tá? A nossa equação de síntese, que nós trabalhamos até agora, ela trata o sinal como um termo constante mais um somatório de AK vezes cosseno de uma frequência que depende de K, mais BK vezes seno de uma frequência que também depende de K. Para o mesmo K, a frequência do seno e do cosseno é a mesma. Tá? No caso aqui, em termos da frequência normalizada, ele é 2π sobre n maiúsculo K. Né? Então, esse termo ele está aqui em ambas as funções trigonométricas. Né? Então, aqui é WK e aqui também. Então, nós estamos trabalhando aqui com a mesma frequência para cada K. Então, quando eu mudo o K, eu mudo a frequência. Mudo também ambos os coeficientes, porque eles dependem de K. Nós vimos na aula de funções trigonométricas que era possível juntar um cosseno com um seno de mesma frequência, porque nós consideramos que o termo AK ele podia ser associado aqui a um seno de alfa. Esse aqui seria o cosseno de beta. Então, todo esse argumento aqui é o beta. Esse aqui seria um cosseno de alfa. E aqui nós teríamos um seno de beta. Tá? E seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta dá um único seno, né, de beta mais alfa. E isso resultaria aqui nessa expressão. Tá? Vocês podem verificar, né, apenas relembrando, que isso é possível fazendo um pequeno triângulo retângulo aqui, em que, como o AK está associado ao seno, eu ponho aqui o ângulo alfa e ponho no cateto oposto o AK e no cateto adjacente o BK, para ele ficar associado ao cosseno. E, consequentemente, nós vamos ter aqui como hipotenusa aqui um CK, que é dado por Pitágoras, né, como raiz de AK² mais BK², que é a expressão que está aqui. E ele aparece aqui como coeficiente de uma única senoide, porque eu multiplicaria todo esse termo aqui por CK sobre CK. Existe um segundo caminho, que seria associar aqui ao AK a um cosseno de alfa e ao BK um seno de alfa. E aí nós saberíamos que cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de alfa, seno de beta, daria um cosseno, o cosseno de beta menos alfa. Tá? Só que aí o triângulo fica um pouco diferente aqui, em que esse ângulo alfa aqui teria, como eu estou associando o cosseno ao AK, o AK apareceria aqui no cateto adjacente e o BK no cateto oposto. Mas a ideia seria a mesma de multiplicar por CK sobre CK e observar aqui que nós teríamos agora também CK, né? Porque agora eu só troquei um cateto pelo outro, então a hipotenusa aqui ela tem o mesmo tamanho, dado por AK² mais BK² raiz quadrada. Só que o ângulo alfa dado quando eu faço o triângulo tendo como cateto oposto o BK e o adjacente AK, ele é diferente do ângulo obtido quando eu tenho o cateto oposto AK e o adjacente BK. Tá? Isso é evidente porque no cosseno eu fiquei aqui com uma defasagem que eu chamei de ficar,
E no seno eu fiquei com a defasagem aqui que eu chamei de θk. Tá? Então eles são diferentes, porque a diferença entre eles é π/2. Né? Então essas duas equações aqui, elas são as chamadas de equação de síntese compacta. Então eu obtenho x de n a partir de um termo constante e um somatório de uma única senoide, né? Ou no caso aqui uma cossenoide, que é também uma senoide defasada, certo? E com isso, eu tenho precisamente qual é a amplitude na frequência WK. A amplitude na frequência WK é CK. Então, a grande diferença entre a equação de síntese que nós vimos e essa nova equação de síntese compacta é que, ao concentrar ambas as funções trigonométricas, cosseno e seno, numa única, eu obtenho uma amplitude para cada frequência. Para cada valor de K, eu estou estudando a frequência WK. Como eu tenho uma única função trigonométrica por frequência, a amplitude de cada frequência é o CK. Tá? Então, o CK está associado à frequência WK. Quando eu compacto ambas as funções trigonométricas, seno e cosseno, numa única, isso tem uma consequência, não vem de forma gratuita. Né? E a consequência é o acréscimo de uma fase, né? Que aqui é o θk ou u, ficar a depender de qual função trigonométrica eu escolho para ser a única função trigonométrica restante. Né? Se é o seno, caso em que eu vou ter o θk, ou se é o cosseno, caso em que eu vou ter o ficar. Tá? A diferença entre elas é uma defasagem de π/2, que é a diferença entre seno e cosseno. Né? E essa diferença vem da relação entre seno e cosseno, e nós sabemos que o cosseno de x é igual ao seno de x mais π/2, não é isso? Então, veja só, se nós chamarmos isso aqui de x, nós sabemos então que o que contém aqui é x mais π/2, certo? Para que ambas as séries aqui sejam iguais. E aí o que acontece? Se eu fizer a diferença entre esses dois argumentos aqui, né, fizer 2π sobre nzão kn mais θk menos 2π sobre nzão kn mais φk, nós sabemos que isso aqui é x mais π/2 menos x, certo? Então, a diferença entre eles dá π/2. E aqui nós temos repetido aqui WKN, não é isso? Então, eles dão zero aqui e sobra apenas a diferença θk menos φk. Então, essa é a relação e a consequência de escolher ou seno ou cosseno, né? É olhar uma fase diferente, em que a diferença entre elas é uma constante igual a π/2, devido à defasagem entre as funções seno e cosseno. Já quando nós tínhamos visto a noção de espectro, nós já sabíamos que o espectro era a relação entre intensidade e a respectiva frequência, certo? Ou seja, a intensidade de um determinado componente de uma determinada frequência. E agora a gente pode calcular isso aqui precisamente para um sinal, tomando a intensidade como sendo a amplitude CK, certo? Porque a amplitude da oscilação da frequência WK vale CK. Então, a frequência de CK é K, né? Porque na verdade ele é proporcional à frequência. Pode ser o WK, que é a frequência angular normalizada. Pode ser o ωk, que é a frequência angular, ou pode ser o FK, que seria em Hertz. Né? Todos eles são proporcionais entre si, então a diferença entre K, WK, ωk e FK é o que a gente chama de escala, certo? Então são grandezas diferentes que estão apenas em escalas diferentes, mas todas representam frequência e são proporcionais entre si. Acontece às vezes do sinal
X de n, quando ele passa pelo conversor que converte de analógico para digital, gerando o sinal mostrado, o sinal X de n ele pode estar fora de escala com relação à grandeza física. Tá? Então, a grandeza física ela tem uma determinada unidade, e quando ele passa pelo conversor, normalmente ele é transformado simplesmente num número. E a gente perde a escala da grandeza. Né? E aí o que vai acontecer é que os valores de x de n vão ser proporcionais à grandeza. E também os CK serão proporcionais à grandeza, certo? Então isso dificulta o estudo preciso quando a gente considerar unidades. Mas ele é extremamente válido para estudos de valor relativo, certo? Porque as proporções se mantêm fora da escala. Ou seja, embora eu não consiga, ou seja difícil, fazer a calibragem para saber exatamente qual o valor da grandeza, eu sei que as proporções se mantêm. Então, por exemplo, se eu tenho um áudio, por exemplo, que tem dois componentes de frequência, e um componente de frequência é o dobro do outro na escala de pressão que esteja, por exemplo, no sistema internacional, que é dado por Pascal, que são newtons por metro quadrado, quando eu fizer a conversão para digital e amostrar esse sinal, nós manteremos essa proporção, certo? Então, uma componente continuará sendo o dobro da outra componente. E isso nos permite fazer estudos de quais são as maiores frequências, quais são os componentes mais relevantes em um determinado sinal, por exemplo. Acontece também com frequência que essa intensidade que aparece no espectro, ao invés de ela ser tomada como uma amplitude, ela pode ser tomada como uma energia, tá? E a energia é muito frequentemente proporcional à amplitude ao quadrado, tá? De uma determinada grandeza. Então, como será comum que nós não tenhamos certeza de qual é a grandeza na escala correta, mas elas serão proporcionais, então eu poderei também achar um valor que é proporcional à energia, fazendo simplesmente secar ao quadrado, tá? Então ele não estará exatamente na unidade, por exemplo, do sistema internacional, que é Joule, mas ele será proporcional aos valores em Joule. Nós vimos que para conseguir chegar naquele valor preciso de espectro, que seria a relação entre CK e a frequência correspondente, nós fomos obrigados a adicionar uma informação que é a defasagem dada por θk ou φk. E isso faz com que apareça um segundo tipo de espectro, tá? Que seria aqui o espectro de fases. Então, o espectro de fase é a relação entre a fase e a frequência dos componentes de um sinal, tá? Ela pode ser dada precisamente para um sinal tomando θk ou φk versus a mesma coisa que nós fizemos para frequências no espectro de frequências, nós vamos fazer no espectro de fases, né? Tanto WK como ωk e FK podem todos representar o eixo da frequência, tá? O espectro de fases ele é menos comum que o espectro de frequências em termos de aplicação, tá? Alguns fenômenos específicos têm efeitos específicos em fase, e nesses efeitos é muito interessante estudar o espectro de fase, tá? Mas nós podemos falar assim de forma geral que esses fenômenos que têm efeitos sobre a fase não são tão comuns quanto aqueles que têm efeitos sobre as amplitudes, né? Então é mais raro que a gente empregue o espectro de fases. Mais uma vez ressaltando que se eu fizer os espectros, né, θk e φk, a diferença entre eles é que vai haver um deslocamento de π sobre 2, certo? De um com relação ao outro, porque eles são exatamente iguais, exceto por essa diferença. Nós vamos estudar também alguns algoritmos, né, que será a conclusão do nosso curso, que fazem o cálculo do espectro de forma automatizada, tá? E eles tendem a usar como referência a função cosseno, ou seja, o espectro de fases dele vai ser dado por φk versus frequência. É comum também que na linguagem técnica nós utilizemos o termo espectro sem qualificação, certo? Ou seja, sem designar especificamente se trata de um espectro de frequência ou um espectro de fase. E nesse caso, como o mais comum é o de frequência,
em geral se trata do espectro de frequências. Tá? Então, se eu falar simplesmente, o espectro do sinal, normalmente eu estou falando do espectro de frequências, que é aquele que entrega as amplitudes em termos das frequências, certo? E não as fases. Quando o CK é nulo, não faz sentido falar em defasagem, certo? Porque aquela componente simplesmente não existe. Então, se a componente não existe, né, porque o seu coeficiente é nulo, então não faz sentido que ele tenha uma defasagem. Então, tanto θk quanto φk não estão definidos. Né? É comum tomar como zero, certo? E é comum também que em cálculos, quando o CK ficar muito próximo de zero, mas não der exatamente igual a zero, que apareçam valores de φk e θk que são estranhos, tá? Porque ele vai começar a fazer as contas sobre números muito pequenos e muitas vezes o erro cometido nessas contas com números muito pequenos é grande. E aí o valor de φk e θk para CK pequeno ele não fica muito bom. Então é útil também verificar se o CK é muito baixo e obrigar nesses casos o valor de θk ou φk, aquele que você estiver usando, ser igual a zero. Né? Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre a série compacta e a sua relação com a obtenção de um espectro quantitativamente detalhado, né, que é dado pela série de Fourier de tempo discreto. E na próxima aula nós vamos efetivamente realizar, né, calcular um espectro e apresentá-lo na forma gráfica, né, já que a quantidade de frequências ela é metade da quantidade de amostras. Então nós vamos trabalhar com áudio, a quantidade de amostras de áudio é muito grande, não seria razoável a gente olhar valor a valor, né? Então nós vamos colocar isso num gráfico e finalmente vamos ver o gráfico do espectro de frequências de um áudio, tá? Calculado aqui por nós. Até o próximo vídeo.